Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leiliane Fernandes, locutora, e de volta, para um quadro que eu sempre fazia no rádio, mas agora eu estou de volta para fazer este quadro que eu sempre fiz uma entrevista com um monte de gente. E agora de volta pelo canal do YouTube, mais um quadro. Vozes marcantes, histórias de quem fez e que faz o rádio. Histórias de quem fez e quem faz o rádio. Desta feita, eu vou bater um papo com um dos comunicadores mais jovens. Inclusive, ele faz parte da rádio, a mesma rádio que eu faço parte, da Rádio Nova Visão, onde eu fiz o quadro do Dia do Cronista Esportivo, onde eu sempre faço participação dentro do programa Visão Esportiva. Quem me ouviu pelo canal do YouTube sabe que eu já entrevistei um monte de cronistas esportivos aqui de Salvador. E desta feita eu vou longe, eu vou entrevistar uma pessoa aqui de Joinville, Santa Catarina. Pois muito bem. É o novato da equipe da Rádio Nova Visão, o qual eu faço parte. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Gabriel Ricardo, um jovem abençoado por Deus, faz programações pela Rádio Nova Visão, e tá fazendo parte aqui com a gente, Então, Gabriel Ricardo, seja bem-vindo a este podcast Vozes Marcantes do canal Leiliane Fernandes, locutora. Olá, irmã Leiliane, graça e paz para você, para toda a sua família e também para todos os inscritos aqui do canal. É uma honra e uma satisfação estar participando, é uma oportunidade mega. Eu jamais poderia deixar de estar aqui, de recusar esse convite, porque pelo contrário, a gente veio aqui marcar presença no canal da nossa estimada Leiliane Fernandes, a nossa comunicadora que faz a diferença na comunicação feminina. Então, gente, é isso aí. Estamos aqui no canal da Leiliane Fernandes, a nossa Leninha da Rádio Nova Visão. Vamos lá, Gabriel. Vamos para a nossa primeira pergunta do nosso quadro Vozes Marcantes. Eu sempre costumo perguntar do começo, sempre costumo saber de toda essa história, de como surgiu o rádio na vida do comunicador, E eu queria saber de você, Gabriel, como foi que foi para você fazer uma locução de rádio? Isso surgiu desde muito pequeno. Como é que foi isso para você? Conte pra gente. Olha, então, falando sobre rádio, eu desde criança, embora eu cantava na igreja, mas não estava assim com o coração voltado tão para Jesus, porque não é aquela história, filho de crente, crentinho não é. Com certeza. Então, na época, eu ouvia muitas rádios FMs, sim, mas eu gostava mais daquelas músicas eletrônicas, assim, sabe? Sim. Aqueles batidão. Eu sempre gostei de música eletrônica. Uhum. E depois, quando eu me voltei mesmo para Deus, que eu tomei a decisão, em 2017, aí a coisa mudou. E aí, por obra de Deus, creio eu, na época o meu primeiro pastor de fé, o pastor Marcos Tedesco, até vou mandar esse vídeo para ele, forte abraço. Ele que foi meu primeiro pastor de fé, ele tinha um programa na rádio Frequência aqui da nossa cidade, a nossa rádio FM Frequência da Assembleia de Deus, intitulado Arena Jovem, uma coisa assim. E ele começou a me convidar para participar de algumas edições. Não era sempre, mas a gente participava. Só que era uma rádio FM e tinha mais gente. Ele tinha muita gente. Tinha mais 5 jovens, se eu não estou enganado. E tinha eu também participando. Então não era uma coisa assim direta que eu falasse muito. Mas era legal, eu gostava, só pelo fato de estar lá
no meio da galera, né, embutido. Uau. Aí depois de um tempo ele convidou, mas eu já não perdi o gosto, né, porque era muita gente, então a gente quase não podia falar. Sim. E então acabei... Mas o tempo foi passando, né, 2018, 2019, 2020, Sim. 2021. Creio eu que foram aí 3 ou 4 anos sem participar, assim, ativamente ao vivaço numa rádio. Em 2021, em 2020, né, para ser mais preciso, eu já estava ali fazendo ponte na rádio em que eu estava fazendo locução, né, antes de vir para a Rádio Nova Visão. Era uma outra rádio aqui de Joinville, que também era web, mas não era com programa de rádio. Entendi. O que eu fazia? Eu era incumbido de representar o diretor da rádio e mandar abraço para os ouvintes, porque naquele programa não era um programa especificamente da nossa rádio, era um programa de uma rádio parceira. Então eu creio que para dar início a essa minha vida de locução, o diretor pediu: Gabriel, tem um Hora Gospel lá, vai lá, né, às 16h30 e começa a mandar abraço para os ouvintes lá, o locutor da rádio. Sim. Mas era só para fazer uma mediação, era só para fazer uma representação, como se você fosse representar o nosso estimado Arthur Neto para alguma tarefa em específica, né? Sei. Porque a minha estreia mesmo foi no dia 21 de janeiro de 2000... No dia 16 de janeiro de 2021, né? 2020 eu estava nessa mediação toda, mas a minha estreia oficial foi no dia 16 de janeiro de 2021, onde eu comecei ali com o programa Pacto com a Palavra, que tinha as lições da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical. Sim. Só que daí não era eu que gerenciava as transmissões, né? Eu participava só por plataforma. Sim. E era eu e o meu diretor da rádio da época. Sim. E aí em julho desse mesmo ano eu comecei a dar os meus primeiros passos no programa Rádio Boss, que é para quem não sabe, o nosso programa de comunicação em rádio. Sim. Aí no dia 3 de julho de 2021, deixamos o Pacto com a Palavra, fomos para um programa jovem chamado A Voz da Juventude. Sim. E lá ficamos cerca de 1 ano e meio, 2 anos, até que viemos para a Rádio Nova Visão, que eu nem marquei a data por descuido, né, que eu comecei. Mas estamos aqui até hoje para a honra e a glória do Senhor. Então essa foi as datas, as minhas apresentações em rádio e como a rádio surgiu na minha vida. Que legal, que legal. Gabriel, qual foi a música que te tocou, que tocava no rádio naquela época, que você pensou, tipo, pô, quando eu ouço aquela música eu viajo no tempo? Pode ser até um louvor, né? Uma musicalidade gospel mesmo, que você achou que marcou uma época boa no rádio, assim. Então, o que marcou pra mim na minha vida no rádio foi, assim, os meus primeiros hinos que a gente começou a tocar ali no Força Jovem. Não foi nem no Pacto com a Palavra, porque ali no Pacto com a Palavra a gente estava mais focado ali na lição. Tinha louvor, sim, mas a prioridade mesmo era a palavra. No A Voz da Juventude, né, no caso. Sim. Aí no A Voz da Juventude, falando dele, a gente também tinha a palavra, mas a gente teve bastante louvores, principalmente no primeiro programa. No primeiro programa teve muitos louvores. Aí os que me marcaram, que me chamaram a atenção, teve uns de Damares, né, que é o louvor Nada Poderá, um louvor lindíssimo. Eu me lembro que eu toquei no primeiro dia da programação. Sim. Caterine Magalhães. Uau! O louvor de Caterine Magalhães, que foi muito pedido na época. Sim. Que é o menor da casa sou eu, sacrifício vivo sou eu. Lindíssimo. E fora outros aqui que, se eu for citar, o Força e Sabedoria de Anderson Freire. Eu me lembro, sim, que eu toquei no primeiro A Voz da Juventude.
Sim. Eu Vim Te Adorar, da Miriam Lima. Sim. Gente, é muito louvor, assim, muito que se a gente for citar, mesmo, a gente realmente toma tempo e tempo. E é interessante porque muitos podem olhar, né? Mas você não tá mais naquela emissora. Sim. Né? Embora nós não estamos, né? Verdade. Porque Deus quis assim, e agora nós estamos na Rádio Nova Visão, mas sim, lá foi o início de tudo. Lá eu comecei a viver as minhas primeiras experiências, assim, diretas em rádio web. E esses foram louvores, assim, que me marcaram bastante, marcaram demais. Legal. Gabriel, quando você falando que foi o começo de tudo no rádio, quando você acompanhava as rádios FMs, tinha algum locutor ou alguma locutora que você se espelhava? Ou em rádio FM eu gostava muito mesmo, assim? Desculpa, irmã. Eu gostava muito do pastor Edson Bruno. Sim. Eu achava que ele tinha uma postura, que ele tem ainda, uma postura imensa para falar em rádio. Eu acho que a linguagem que ele aborda, assim, é demais. Ele tem uma calma pra falar, que hoje em dia a gente vê alguns radialistas que se atropelam muito. Bastante. Eu também, não vou dizer, né, que no início eu também me atropelava bastante, mas a minha, assim, principalmente no quesito de rádio FM, a minha referência foi o pastor Edson Bruno. E um dia eu quero conhecê-lo, se Deus quiser. Na verdade, todo locutor, né, que estreia uma rádio se atrapalha um pouco, mas depois da segunda, terceira vez em diante, você consegue se soltar um pouco mais na locução, né? Então, ali, no começo é muito comum, é muito normal, né? É uma coisa... exatamente. É muito comum. Teve algo de interessante, de algum mico que você pagou na rádio, né? Algum erro de gravação, alguma coisa engraçada que te marcou? Sim, teve várias, teve muitas, né? O que mais tem na nossa carreira como radialista. Sim. A começar pelos vícios de linguagem, né? Sim, quando acontece. eu comecei, assim, eu tinha muitos vícios de linguagem, muitos, mas muitos mesmo. Você não tem ideia dos vícios de linguagem que eu tinha. Nossa, eu digo que se o programa Pacto com a Palavra não fosse um programa forte, porque era um programa forte em se tratando do tema que ele trazia, e principalmente das lições, porque nas primeiras lições de 2021 foram lições muito avivalistas, né? Sim. Falando sobre o dom do Espírito, as línguas estranhas, o batismo no Espírito Santo, verdade, a atuação do Espírito. Sim. E é coisa assim que está muito presente, principalmente na vida daqueles que se consideram como os pentecostais. Sim, então as pessoas gostam disso. Eu mesmo me considero assim, pentecostal. Não aquele pentecostal não exatamente aquele pentecostal de você girar no manto e ficar... de rodar. Mas aquele pentecostal assim que tipo... Eu gosto de música pentecostal, eu gosto do poder, eu gosto do Espírito. Amo o Espírito Santo, ele é tudo pra mim. Acredito que a igreja precisa sempre cultivar o mover do Espírito e buscar sempre pelos dons do Espírito. Então por isso eu me considero pentecostal. Uau, legal. Porque se o programa Pacto com a Palavra não tivesse, né, essas abordagens, eu não sei se o pessoal continuaria ouvindo, né? Porque eu tinha muito vício de linguagem e graças a Deus, com o passar do tempo, a gente foi melhorando, né? A gente não tá 100%, né? Porque claro. Nunca a gente vai estar 100%, mas a gente se aperfeiçoa. Acontece. A gente vai aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Verdade. Já tive, por exemplo, a questão das horas equivocadas, né? São 19 horas e
15 minutos, mas Sim. são 20 horas e 30 É minutos. isso, Então, é isso mesmo. a pessoa se equivocar bastante na questão da hora. Sim. Já trocar nome de ouvinte, falar a palavra que não era para ter sido dita naquele momento. Então é o que mais tem, coisa assim. E até me lembro de uma que na verdade nem foi necessariamente minha, mas foi do meu diretor. E sim. Hoje, embora a gente não tenha mais contato, mas claro, lógico. Eu me lembro de uma que foi... A gente tava falando, era uma lição que falava sobre profecias, né? Sim. E aí ele tava falando... Eu não lembro exatamente em que assunto que a gente entrou, que ele tava falando sobre profecias. Ele disse... porque você pode dizer... eu entrego 15 profecias por culto. Sim. E naquela hora eu já comecei a rir, né? Porque em nossa época, infelizmente, uma pessoa para entregar 15 profecias por culto tem que ser uma pessoa muito espiritual, né? Verdade. E ali eu comecei a dar risada ao vivo. Então pra mim foi assim, nossa. Uma falha. Não foi uma falha divertida, não foi uma falha assim feia. Foi legal. Então é isso. Não, e você falando dos vícios de linguagem, sem contar quando eu comecei na Rádio Nova Visão, eu tinha muita coisa da questão dos es, muitos nes, muitos tas também. Então, enquanto, assim, você sabe que tem um exercício muito legal que a gente faz, é da gente se ouvir. E eu acho que quando a gente se grava, e quando a gente vai linguagem, você tira esse esse né? Ou outros e tantos outros vícios de linguagem que a gente costuma falar no nosso dia a dia, né? A gente sabe que no rádio não é muito cabível. Tem certas coisas que a gente não pode... Tem coisas dentro da área do rádio que não é para se fazer, né? Então... É muito importante isso, né? Ai. Mas, Gabriel, uma pergunta muito interessante também, que eu acho que com certeza, não sei se isso você faz, mas eu vou te perguntar. A gente que trabalha com rádio, não é só... Tem gente que acha que a voz é um instrumento de trabalho somente para quem canta. Quem acha isso está muito enganado. Então, a voz, ela serve para todos os setores. E aí eu queria saber... Eu sempre pergunto aos convidados que eu entrevisto, e tem gente que relaxa pra caramba. Então... Eu quero saber de você, Gabriel. E olha que uma professora ensinou a você a fazer os aquecimentos vocais. Eu queria saber se você está seguindo aquela professora de canto lá. Está seguindo as recomendações. Não é uma coisa assim que se diga, nossa, como o Gabriel faz os exercícios toda vez que... Antes dele entrar no ar, na Rádio Nova Visão, ele sempre faz. Porque, querendo ou não, alguns dias ou algum dia a gente sempre acaba deixando, né? Naquele ímpeto de entrar no ar, a gente sempre vai acabar esquecendo, mas na medida do possível, sim. Né? E é aquilo, né, irmã Leiliane? Tudo tem que... Porque muitos pentecostais... Porque eu sou assim, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, né? Eu faço igual um jornalista muito bacana da TV SBT, que ele sempre fala, né? Sim. Eu não passo bigode na manteiga do gato, né? E é o seguinte, os pentecostais cometem um erro que, não pode fazer exercício de aquecimento vocal, porque o que importa é a unção, né? Não é só estudar, não tem que estudar a Bíblia, tem que orar e parará, periri. Eu sou assim, eu sou pentecostal, mas eu penso que para tudo há uma certa medida. Você pode fazer o teu aquecimento vocal, mas você nunca pode esquecer de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, que é fundamental para as nossas vidas, né?
sempre buscar a Deus, nunca é demais. E ter uma certa constância no aquecimento vocal, né? Porque lógico. É que nem a casa. Se você limpar a casa sem parar, querendo ou não, você vai prejudicar a casa, né? Tem pessoas que têm mania de limpeza e tal. Sim. Mas para tudo há uma certa medida. Sim. Funciona para vós. Eu posso fazer uma certa medida de aquecimento, mas não posso esquecer de orar. Claro, eu posso orar, mas é importante eu fazer um aquecimento vocal. Porque hoje a gente vê cantores que, infelizmente, acabaram não fazendo um bom cuidado da voz e hoje se encontram na infelicitação de não poder mais utilizar aquilo que Deus entregou nas mãos, né? Com certeza. E como nós dizemos que tudo aquilo que nós temos foi Deus quem deu, então a nossa voz também foi Deus que nos deu para adorar Ele. Será que a gente está cuidando da nossa voz? A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar da voz. De acordo com aquilo que nós formos aprendendo, através daquilo que o Senhor vai nos permitindo. Então, será que nós estamos cuidando desse templo do Espírito Santo? E isso inclui também a nossa voz. Com certeza. Então, na medida certa, né, na medida do possível, a gente faz. Às vezes a gente relaxa um pouquinho, mas é isso aí. Outra coisa que a gente tem, né, de dificuldade, eu creio que é de 97% dos alunos de aquecimento vocal, incluindo os alunos da irmã Leiliane, é que a gente convive entre famílias e às vezes essa família acaba não entendendo como é que funciona o aquecimento vocal. É verdade. E as pessoas acabam tendo vergonha e receio. Mas é por isso que a gente deve fazer o aquecimento vocal, né, num espacinho de tempo que é só nosso. É claro que no calor é muito difícil de fazer aquecimento vocal. Realmente é muito difícil. Eu mesmo estou tendo bastante essa dificuldade, mas não dá para parar. É isso aí. Porque assim, é aquilo que eu... você tem essa dificuldade. Porque assim, você tem que encontrar um espaço, né? Um espaço, digamos que secreto, né? Encontrar um local onde você esteja mais seguro, um lugar que você esteja em um momento sozinho, né, onde você precisa se concentrar e você ter essa liberdade de você fazer o seu aquecimento vocal. Eu tenho isso comigo. Graças a Deus aqui em casa eu tenho meu próprio estúdio aqui, né? E aí eu aproveito, preparo os programas aí, né? Sempre que eu acordo eu vou fazer os meus aquecimentos vocais, né? Então é sempre legal que... Aí vai a dica para a galera, né? Que, né, às vezes a família não entende, você tem um pouco de vergonha. Encontre um espaço secreto para que você possa fazer o seu aquecimento vocal, porque é muito importante, gente. Porque você está ali fazendo locução. Imagine quando você está falando ao vivo e de repente surge um pigarro, sabe? Imagina que mico você vai pagar, né? Então é uma dica para os futuros locutores que querem, né, fazer rádio como nós aqui. Então é muito importante que a gente cuide da nossa voz, né? Porque a nossa voz é o nosso instrumento para todos os setores, viu, gente? Não é só para quem canta, não. É para todos os setores. Aí vai um recado para os pastores, principalmente para a galera pentecostal, né? Principalmente os que falam alto, gritam, principalmente. Que vive na unção, que vive naquele mistério puro. Então... ai. Mas é muito interessante. Gabriel, qual foi o momento mais forte daquela emissora que você passou, né? Qual foi aquele momento mais forte que você viveu?
Momento mais forte? Em que sentido, irmã Eliane? Agora eu fiquei... Qual foi o momento mais forte da emissora que você passou? Olha, o momento mais forte para mim, eu ainda não estava dirigindo, né, controlando ali a questão das minhas transmissões, mas para mim foi forte, que foi a questão de ministrar ao vivo em rádio. É pra verdade. Mim foi um momento assim, e principalmente foi uma ministração que eu me lembro até hoje, que foi Josué 1 e 9, Josué capítulo 1, versículo 9. Né? Para quem é bom de Bíblia aí, que já estudou a Bíblia, já sabe o que está escrito. Então, até foi uma ministração onde ocorreram, sim, muitos vícios de linguagem. As pessoas que ouviram vão poder lembrar, né? Vão poder ter ciência de que eu repetia muita coisa, mas era questão do nervosismo mesmo. Acontece. E pra mim foi uma coisa assim que eu nunca tinha vivido, né? Eu sempre vi as pessoas ministrar em rádio. Verdade. E eu achava muito lindo. E na época eu já tinha ministrado numa igreja ao vivo, né? Sem ser na rádio. Mas nunca tinha ministrado na rádio. Pra mim foi uma responsabilidade imensa, mas graças a Deus que tudo deu certo e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Ai, que legal, Gabriel. É algo assim também que já aconteceu também, né, de eu ministrar ao vivo em rádio e realmente também eu fiquei tensa, né, eu fiquei nervosa, mas é aquela coisa, né, quando a gente é chamado, né, quando Deus chama a gente, aí já não tem jeito, né, a gente não pode negar, né, então é algo assim que marcou, é algo assim que realmente marcou, né, bastante. Dentro dessa sua trajetória, Gabriel, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Eu digo que agora só não ouve rádio quem não quer. Verdade. Da mesma forma que a Bíblia. Só não lê Bíblia quem não quer. Nem que seja pelo menos um smartphone tão eficiente, tão abrangente. As rádios FM e o iPhone, o tablet, está tendo uma força gigante. A gente tem a Alexa, né, que é o nosso aplicativo. Pessoas que vão escolher se vão ouvir a gente, se vão ouvir, pensa só, várias cidades. Uma na Bahia, outra no Porto Próprio. Com certeza, Gabriel. Rádio, um excelente trabalho, né? E desde quando eu acompanhei a outra emissora, que realmente você é um jovem comunicador, você realmente é apto para fazer programação jovem, sabe? E você tem um jeito mais jovial de você fazer rádio, né? Então é um jeito bem diferenciado. Então você, Gabriel, tá de parabéns, né? Por isso, né? E eu quero te agradecer, né, pela sua participação aqui no nosso podcast, no nosso Vozes Marcantes, poder saber um pouquinho da sua história, dessa sua trajetória. E quero deixar os nossos microfones do nosso canal aqui à sua inteira disposição. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu queria agradecer pelo convite, pela confiabilidade, e já pedir perdão pelas gafes, né, que porventura forem ocorrendo aí no vídeo. Não. Mas espero que não fique só por este tema, que a gente possa debater aí, estamos um tempinho aí de descanso, de pensar,
E foi assim um período em que eu não fiquei em paz, porque ali aquela questão, quem tem veia de radialista sabe como é que é, né? Sim. E até mesmo nas férias a gente não fica totalmente em férias, porque mesmo que a gente esteja em férias, a gente está planejando. Todo bom trabalhador, todo bom radialista, toda boa pessoa na sua área, ela não fica parada, ela sempre tem coisas para apresentar. E fica com saudade, né, Gabriel? E fica com saudade, né, de se comunicar. E vamos sim debater um outro à vontade. Primeiramente, agradecer pelo convite, dizer que você manda muito bem aí nos programas. Obrigada. Da Nova Visão. Que bom que você tá de volta pra gente poder te ouvir. Opa. Um forte abraço pra você. E também quero mandar um forte abraço pra minha amiga Giovanice Policeno, sempre tá ajudando a gente lá de Gaspar. Quero mandar um forte abraço pro meu amigo Lucas Mariano, lá do Rio de Janeiro. Um abraço, grande amigo, Lucas. Graças a Deus, a sua confiança. Com certeza. E a sua simpatia. Deus abençoe sua esposa Judite. Forte abraço para nossa ouvinte aí da cidade de Ibititá. Eu esqueci o nome. Paula Souza de Ibititá, Bahia. Paula Souza. Forte abraço para você, ouvinte. Viu? Você é uma bênção. Participa no meu programa também, senão eu fico com inveja, viu? Ela vai. Família, que Deus abençoe a todos, meu pai, minha mãe, a toda a minha família. Que legal. E muito obrigado, gente. Foi muito legal estar aqui. Gostei demais, amei. E é isso. Forte abraço, muito obrigado por tudo. Ai, que bom. Muito obrigada, Gabriel. E até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, comente e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.